fiz referência aqui outro dia a um filme, A Felicidade Não Se Compra, vocês lembram, né? Do Frank Capra. É um filme de 1946, em que alguém que desiste da vida, diz a vida não tem sentido, e até quer se matar, né? Aparece na vida dele um anjo, é uma pessoa, mas vamos dizer assim, um anjo, né, para conversar, e conversar sobre a vida dele, desde a origem, desde o início, e aí começa só a sublinhar a gestos, atitudes, atuações dele em situações bem tópicas, bem circunstanciais, mas que foram decisivas para a vida de outra pessoa, não é? Como desse colega que fez o relato aqui, de evitar o aborto, né? E a pessoa está aí hoje, adulta, consciente. E por meio dessa linha de argumentação, é que esse suposto anjo, vamos dizer assim, mostra para o cara, como que você está dizendo que a sua vida não tem sentido, meu? Olha aí, olha o que aconteceu. Olha fulano, se você não tivesse existido. Olha Beltrano, se você não tivesse existido, não é? Então, a questão de fundo a vida, no fundo, assim como tudo converge para a ideia de pessoa, para fundar a ética e tudo, mas a questão anterior ainda a essa a vida é o valor maior. E esse valor maior a gente recebe de graça, ninguém compra, não é? E a gente vive nessa relação com esse valor maior que é a vida, que não nos pertence, no sentido de que é a minha vida, eu que tenho que ver com ela. Eu quero fazer uma besteira, eu tenho relações e tenho outros que estão aqui junto e dizem, eu não vou deixar porque esse cara não dá, não é por aí, não é? Não é que a vida é dele, deixa ele se matar. Eu passo na rua, vejo alguém se matando, eu digo, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Como não tenho nada a ver com isso, né? Bom, mas a conversa agora vai ter confluência com a questão dos direitos e deveres, mas é a presença da tecnologia na escola. Eu recordo bem rapidamente, para poder entrar na discussão, que a escola, antigamente, era essa história do ler, escrever e contar, da lógica, da gramática, da retórica, né? Isso antigamente. Ó. Agora, hoje, há quem pretenda que o novo trivium, isso assim, proposta de um professor aqui da universidade, mestre aí, o Biratan D'Ambrosio, né? Que diz assim, hoje o novo trivium é a língua, a matemática e a informática, né? Não trabalhar a língua e a matemática, o ler e contar, né? A informática como lugar da tecnologia está aqui nesse novo trivium. E há basicamente na proposta do D'Ambrosio, 3 tipos de alfabetização. Alfabetização na língua, alfabetização na matemática e alfabetização em informática. Né? Há 3 tipos de analfabetos hoje, ou gente cheia de língua e de matemática e analfabeto em tecnologia, né? E, enfim, em cada uma dessas dimensões. Então, a tecnologia é uma palavra nova em termos de século, é uma palavra do século XVIII. Não existe o uso da palavra tecnologia antes do século XVIII. Isso a história às vezes é surpreendente. Por exemplo, a palavra cientista. Hoje você pode falar de Galileu, Newton, né? Tudo como cientista, mas a primeira vez que a palavra cientista foi usada foi num texto de 1840, século XIX. Antes nunca ninguém se proclamou um cientista, né? Porque tinha filósofo, né? Newton, todo mundo, filosofia natural, filosofia, né? O conhecimento no sentido amplo, mas cientista é uma palavra mais recente. Porque a ciência quer dizer conhecimento, mas se consolidou um certo tipo de modo de chegar ao conhecimento, caracterizado por um método, o método científico. Então, literalmente, conhecimento científico é pleonasmo, porque ciência é conhecimento. Mas não é pleonasmo, porque eu estou falando de conhecimento científico como conhecimento que é obtido através de uma certa metodologia científica, não é? E assim a tecnologia é da época da Revolução Industrial.
Antes o que havia era técnica. A técnica nasce junto com o homem, com o ser humano. A técnica, a tekné grega. Mas na Grécia, a tekné é totalmente separada do logos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A episteme é o lugar da ciência, né? E a técnica do artesão, do escravo, do trabalho, né? Mas não da ciência, da episteme, né? Do logos. E falar de um logos da técnica, ou de uma ciência, ou de um estudo sobre a técnica, isso é que é recente, né? Em termos de século. Fazendo outro paralelo, veja, o homem sempre argumentou, raciocinou logicamente, mas só existe a lógica como matéria com Aristóteles, 300 anos antes de Cristo. Não quer dizer que os egípcios não raciocinavam 3.000 anos antes, mas a matéria lógica, a palavra, né, lógica, raciocínio lógico, isso é com Aristóteles, né, 300 anos antes de Cristo. Então, esse logos da técnica, ou esse estudo sobre a técnica, é da Revolução Industrial, né, do século XVIII. É aí que, na enciclopédia, que é uma obra da época, né, a enciclopédia francesa, do Diderot, do D'Alembert, existe lá, pela primeira vez na história, né, uma lista de ocupações que podem ser desempenhadas, né, metalurgia, não sei o que lá existe, e uma lista de matérias que se tem que estudar para poder desempenhar aquelas ocupações. Quer dizer, você tem que estudar para poder trabalhar, né? Para poder se preparar lá para o mundo do trabalho. Isso é uma ideia do século XVIII. Um grego nunca diria para o seu filho assim: estuda, meu filho, para poder você arrumar um bom emprego. Né? Como assim? Né? Você já nascia empregado, porque era o trabalho escravo. Né? O escravo já nascia com emprego garantido, né? Mas essa separação era total. Agora, o que se chama de tecnologia é, então, esse logos da técnica, não é? Esse estudo, essa ciência da técnica, esse estudar sobre os modos de fazer. Lévy, o Pierre Lévy, em 1983, ele escreveu um livro chamado As Tecnologias da Inteligência, em que ele usa a palavra tecnologia nesse triplo sentido. A oralidade como uma tecnologia, a escrita como uma tecnologia e a informática como uma tecnologia, não é? Tecnologia da inteligência, né, humana. Então, a linguagem sempre foi considerada algo assim como uma tecnologia, mas ele distingue, então, a oralidade, a escrita e agora a tecnologia informática. E a informática a gente vê que ela, desde a origem, né, e na origem isso é muito visível, depois vai ficando mais sutil, ela aproxima a língua da matemática. Antigamente, na época do DOS, do DOS, né, trabalhar com o computador era o tempo todo programar, né, era o tempo todo assim, números e, não é, fórmulas. E hoje a interação com o computador toca aqui, toca acolá, e a interação, a interface é muito mais amigável, né? Mas na origem a gente vê, e hoje permanece sendo, uma articulação entre as diversas linguagens, não só a língua e a matemática. Hoje é o hipertexto, né? O hipertexto é língua, matemática, é imagem, é som, é 3D, é não sei mais o que, né? Agora, ontem eu vi uma matéria num programa de jornalista da TV, importante, sobre a impressora tridimensional não sei se alguém viu, na medicina, não é? Pessoas que quebraram N costelas e que, assim, a correção e o tratamento levaria meses e meses, né? Com a impressora tridimensional para as próteses, isso foi tremendamente abreviado, diminuído o custo também, não é? Mas, enfim, essa combinação de linguagens aí que está levando a gente a esse espaço assim, do hipertexto. Mas deixa ir rápido aí. O Ortega y Gasset tem um texto importante chamado Meditação da Técnica, muito antes do computador, início do século XX. Então,
ele não está falando ainda de tecnologia no sentido tecnologia informática. O computador nem existe. Mas ele fala na Meditação da Técnica, que é um livro, né? Que há 3 fases da técnica. Ele vê até antes da informática, né? 3 fases da técnica. E hoje a gente diria, nós estamos na aurora de uma nova fase, né? No início assim de uma 4ª fase que está se bifurcando. Para o Ortega, as 3 fases seriam assim: num primeiro momento, a técnica é de todos, é tácita, é de todos. O ser humano usa ferramentas o tempo todo, a linguagem é uma ferramenta, né? E ele usa ferramentas o tempo todo, e isso divide com os animais. Os bichos também usam ferramentas, né? Usam instrumentos, assim, instrumentos mais simples, mas usam instrumentos, não a linguagem, né? Mas usam instrumentos. Macacos, gorilas usam varas para poder aproximar a comida, né, que está longe, usa ferramenta, né? Agora, nessa fase não há nem a distinção, a técnica é uma coisa de todos, tácita. Numa segunda fase, há uma explicitação do técnico, mas não da técnica. Uma explicitação do técnico no seguinte sentido: por pura conveniência, eu sei fazer meu sapato, minha roupa, a Daniela também sabe fazer o sapato, a roupa, mas aí chegou um momento que eu digo: Daniela, deixa que eu faço o sapato, eu faço o meu e o seu, e você faz a roupa, a minha e a sua. E eu confio muito nela, viu? Bom, então, se divide assim, e alguém fica fazendo sapatos, né? Como se fosse um técnico em fazer sapatos, e o outro vai fazer outra coisa. Mas isso é por pura assim, simplificação, não é uma técnica separada, né, do técnico. Agora, a terceira fase é quando há uma explicitação da técnica. Essa explicitação da técnica, consciência da técnica, é a que leva a gente a fazer ferramentas, máquinas, para produzir ferramentas. Isso o bicho não tem. O bicho usa ferramentas, mas ele não vai na meta, né, no logos dessa construção de ferramenta, que é assim: fazer uma máquina que produz máquinas, máquina que produz instrumentos. Essa meta-máquina, né, é uma consciência assim, da técnica. E aí é que começa o problema na visão do Ortega, porque começa a ver a distinção entre o técnico e o operário. O técnico é aquele que fez a máquina. E o operário que aprende a operar a máquina. Mas ele nem entende direito o que está se passando. Ele só opera, ele sabe ligar, ele sabe, né? Começa esse descasamento entre o que faz e sabe por que faz e o outro que simplesmente é o operador, né? O operário, o operador aí. E ele diz, agora para chegar nessa fase, a gente teve que tomar uma consciência da técnica, né? A meta ferramenta é eu ter o domínio da ferramenta a ponto de eu nem produzo mais a ferramenta, eu produzo uma máquina que faz aquela ferramenta para mim. Eu preciso conhecer aquela ferramenta para poder chegar a esse nível, né? Isso é o período antes da informática. Hoje, eu diria, a gente está numa quarta fase que está ambígua. Nessa quarta fase, a tecnologia, como a nova técnica, é de todos. As matérias que a gente vê nos jornais, de TV e tudo, é num restaurante, todo mundo ligado no seu celular, ninguém está dando bola um para o outro, todo mundo é ligado no seu celular, a ponto de restaurantes aí estarem oferecendo, né, matéria de ontem, descontos para quem entra e deixa o celular na portaria desligado, retira só na saída. Aí tem 10% de desconto, 20% de desconto, coisa assim, né? Para poder provocar a conversa entre as pessoas. Quer dizer, a técnica está absolutamente disseminada, não é? Agora, tomara que a gente esteja indo numa direção, e aí põe todas as dúvidas do mundo, né? De ter a consciência dos limites da técnica, né? A consciência dos limites, que são essas tentativas de dizer para e conversa um com o outro, né? De vez em quando, pelo menos. Mas há quem pretenda que, na verdade, a gente está entrando numa quarta fase, que é a fase da tecnociência.
a tecnociência é que a tecnologia foi olhada durante muito tempo como produto da ciência. E até a valorização da ciência na medida em que ela é produtora de tecnologia, não é? Isso é uma encrenca, sobretudo para as ciências humanas, né? Associada à tecnologia. Só que nos PCN, as áreas eram 3, né? Era linguagens e suas tecnologias. Ciências naturais e suas tecnologias. Ciências humanas e suas tecnologias. As tecnologias, a tecnologia foi ampliada o sentido para incluir aí as ciências humanas, né? Para pegar carona nessa supervalorização da tecnologia. Mas a gente hoje está vivendo uma situação em que a supervalorização é da tecnologia, né? E a própria ideia de ciência ou de conhecimento está sendo perigosamente pautada pela tecnologia. Parece que o que o computador consegue fazer é o que vale. Se algo não pode ser programável, não vale. Olha, o subtítulo desse livro, do Kurzweil, é Quando os humanos ultrapassam a biologia ou transcendem a biologia. Quando se pensa o transhumano como aquele humano incorporando a tecnologia, põe um chipzinho na cabeça que ele pensa melhor. Então põe um chipzinho na cabeça que ele pensa melhor, né? Põe um chipzinho na cabeça que ele automaticamente passa a falar outra língua, aprendeu a língua inteira no chip que foi colocado lá. É bom isso, põe aí, né? Quer dizer, o humano é visto como limitado e a tecnologia levando ao transhumano, né? Além do humano. Aí que mora o perigo. Né? Aí que mora o perigo nessa quarta fase. A tecnologia é de todos, né? Mas quem são esses todos aí? Né? Em vez de uma revolução industrial, agora se pensa que houve, na verdade, 3, essa do século XVIII, só o pontapé inicial, a máquina a vapor, mas ainda é uma coisa carvão, mão de obra, né? Agora, no século XIX, a eletricidade, o eletromagnetismo, o petróleo e o consumismo, isso é outra revolução. E agora a informática é colocada como essa terceira leva, né? Em que a internet, a colaboração, e essas são palavras mais características dessa terceira leva. Né? O Lévy, a respeito disso, fala, a expressão é do Pierre Lévy, de ecologia cognitiva, como ambientes de aprendizagem cheios de tecnologia, não é? Ele diz, não sou eu que estou escrevendo esse livro, sou eu, meu computador, não é? E meu celular, eu estou aqui nesse ambiente cheio de tecnologia, nós é que estamos produzindo, nós, né? E não eu não vou me trancar e me isolar para dizer eu que estou escrevendo, né? As tecnologias criam novas maneiras de eu me aproximar das pessoas, quer dizer, a gente não vive sem a relação com os outros. Pois bem, a tecnologia é chave em ampliar, criar sistema de proximidade e dilatar horizontes, né? Dilatar horizontes quer dizer, o horizonte é quando eu não tenho a tecnologia, né? E o horizonte se amplia, né? Há uma ampliação, essa visão otimista, quando eu recorro à tecnologia. Aí a ideia de educação começa a entrar na relação com essa história de educação à distância. Educação à distância literalmente não existe, ou por outro lado sempre existiu. Literalmente não existe, porque a educação só existe quando há um sistema de proximidade. O que a tecnologia faz é ampliar isso, quer dizer, há muitas maneiras de eu me sentir próximo dos outros, não é? E por e-mail, ou WhatsApp, ou o que for, eu me sinto próximo, né? Mas longe mesmo não rola nada, né? A distância física que está se referindo, sim, então está certo, mas distância em geral, a educação à distância não existe. E por outro lado, a educação à distância sempre existiu, porque nunca se pretendeu que tudo que uma criança aprende é olhando para o professor. Sempre houve o dever de casa. Dever de casa é a educação à distância, não é? Dar lição de casa, coisa que o aluno vai fazer em casa, vai estudar em casa, isso é educação à distância, né? A moda antiga, né? Então, na verdade, hoje a gente tem sempre, em qualquer programa de educação à distância,
o rótulo é enganoso, a gente tem sempre um mix de presencial e não presencial, né? Presencial e não presencial. Uma combinação disso e claro que isso leva a outras questões como certificação de competências, coisa que se aprendeu fora da escola, como é que eu certifico? Porque a escola valida em função de uma avaliação, né? Como é que eu faço essa avaliação para validar coisas que foram aprendidas fora, né? E também a caracterização da autoria. Hoje, com os materiais que são usados na educação à distância, uma questão em aberto é a questão da autoria. O próprio Ministério da Educação, ao lançar aquele documento sobre o ensino médio inovador, 2009, dá um destaque para essa questão da tecnologia, dizendo, né, criar interesse na escola, é preciso criar interesse pela ciência, pelo conhecimento, mas pela técnica, pela tecnologia, não vendo a tecnologia simplesmente como produto da ciência e nem, muito menos, vendo a tecnologia como condição de possibilidade da ciência. Uma criança, um aluno que está mexendo com games ou com celulares, ele não está nem pensando em se tornar técnico disso, senão circunstancialmente, e isso também não briga com os conteúdos científicos da escola, né? Ele está falando de outras coisas. Os jogos hoje, por exemplo, são absolutamente fundamentais para a criança e, em vez de ver nisso um desvio, isso pode ser visto como um desvio, mas pode ser visto também como assim, um modo de contar a história, de narrar. E os jogos dos alunos, assim, que as crianças adoram, né, são narrativas das quais eles participam diretamente como autores, até eles inventam, né, mudam, fazem a coisa inverter, né, as regras vão sendo criadas à medida que eles jogam, são altamente subversivos em termos de jogos com regras absolutamente fixas, né? Claro que há cascas de banana que a tecnologia traz, a gente está aqui para discutir principalmente isso, né? Por exemplo, ter o novo como um valor, o novo não é um valor. Uma coisa nova pode ser valiosa, mas procure saber por que ela é valiosa. Certamente o valor não decorre da novidade. Não é? Não há uma associação direta entre o novo e o valioso, né? Então, o novo é um falso valor. O parecer como um ser, quer dizer, a tecnologia é ótima, fundamental para a simulação, isso é ótimo. Hoje, desde ir cortar um cabelo, ou uma cirurgia plástica, ou qualquer outra coisa, ou mobiliar a casa, ou arrumar a casa, assim, o assado, o projeto, você simula, né, na tela e a simulação é ótima, o parecer. Mas não dá para substituir o parecer pelo ser. Trocar o parecer pelo ser, né, é desvio. Né, é desvio. Na década de 60, de 70, houve vários livros muito interessantes com o mesmo título, assim, Ter ou Ser. Não sei se vocês viram algum deles. Um do Erich Fromm. Erich Fromm é fantástico, um livro chamado Ter ou Ser. E se referia a ter bens materiais ou ser pessoa, né? Ser uma pessoa bem formada e tudo, né? Questão ética. Hoje, a gente vive uma questão que é a corrupção dessa ideia do ter ou ser. É assim, parecer que tem ou parecer que é. Você nem quer ser, mas basta parecer que é, que já dá uma graninha aí. Você nem é o Ronaldinho, mas você parece, aí já grava uns comerciais e tudo, já tá bom, né? E o parecer que tem também, a questão de você comprar um Rolex no semáforo por R$10, mas você usa como se fosse um Rolexão aí, né?